Fala pessoal, beleza? Vou pedir a vocês, como sempre, que se inscreva no canal, que dê o seu like também, que compartilhe com os amigos e muito importante que você ative as notificações. Vou pedir a você também que se inscreva no blog da Pingpack, textos quase que diariamente aqui no link aqui embaixo também, tá? E também vou pedir a você que se inscreva no meu Instagram, tá aqui embaixo também, tem várias imagens aí de coberturas internacionais, também informações, fotos pessoais também e tal. Se quiser me conhecer um pouco mais, você fica à vontade porque tá aberto lá, tá bom? O link também tá aqui embaixo. A questão é, tem informação sobre o Gerson? Eu tinha dito ontem a vocês que eu não tinha conseguido falar com ninguém da diretoria do Flamengo, que eu tinha mandado mensagem pra gente do mais alto escalão ali, do corpo diretivo do Clube de Regatas do Flamengo sobre o Gerson e não tinha obtido resposta. Tudo que eu tinha era do lado do Olympique de Marselha. Bom, consegui. Hoje pela manhã consegui falar com uma pessoa bem importante no futebol do Flamengo que me disse assim, ó, Bernardo, sobre Gerson, tem proposta e ela é firme. No entanto, isso já sabíamos que vai haver uma proposta, mas ela é firme, ela é de verdade. Há 2 representantes do Olympique no Brasil negociando. O Pablo Longoria não está no Brasil, que é o homem forte do Olympique, mas em contato com essas 2 pessoas o tempo todo. E ele fala assim, não tem nada que vá ser decidido nesta sexta-feira, mas estamos vendo, né? A gente espera um pouco mais, foi o que ele me falou, tá? O contato foi esse. Aí do lado do Olympique, para seduzir o jogador, o próprio Vene Casagrande trouxe a informação de que o Olympique oferece um salário ao Gerson 3 vezes maior do que o que ele ganha no Flamengo, mas mesmo assim o jogador ainda não está seguro a dar o ok. No Diário L'Equipe, uma reportagem, né, o jornal, o mais importante jornal francês de esportes, foi publicado, o L'Equipe é um jornal de credibilidade, foi publicado no início da tarde desta sexta-feira que o Olympique já tenta outras formas, fora a questão financeira, para seduzir o Gerson. E usa uma liberação certa, caso ele seja convocado, para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão disputados entre o dia 23 de julho e 8 de agosto. Futebol começando um pouquinho antes, no dia 22, tá? Futebol masculino, feminino, 2 dias antes. Então o Olympique de Marselha, ele garante que o Gerson será liberado. Mas por que essa garantia, Bernardo, se os jogadores costumam ser liberados? Não, na Europa não, por não se tratar de uma data FIFA. Então existe uma negociação sempre muito desgastante, que nem sempre resulta em convocação. O caso mais notório é uma história até que eu apurei em 2008. Eu fiz uma entrevista exclusiva com o Kaká em 2007 no Hotel da Seleção Brasileira, em Montpellier, curiosamente na França também. Ele falou que tinha 2 sonhos para 2008, paternidade e a disputa dos Jogos Olímpicos de Pequim. E essa história foi se enrolando, foi sendo enrolada. Ele falou, eu quero ir. Foi nessa entrevista que ele falou, eu quero ir. Tá. A partir dali começou, isso foi em setembro, quase que 1 ano antes dos Jogos Olímpicos. Essa história durou quase 1 ano. E aí eu entrevistei até o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, sobre outras coisas e perguntei isso a ele. Em Londres, depois, em março de 2008. Escutem o Kaká, ele falou, o Kaká está em outra esfera. Não compete a mim, é a questão dele com o clube. Então é muito difícil conseguir liberação de jogadores que atuam no futebol europeu para a seleção olímpica. E o Olympique de Marseille garantiu já ao pai do Gerson, ao Marcão, que está sim envolvido nas negociações, que ele será liberado para a seleção, para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, caso seja convocado. Essa é uma grande carta na manga, porque há esse medo. Pô, o cara vai para a Europa e não é liberado? Não. O Olympique já se comprometeu a liberar o jogador. Lembrando que o Gerson tem sim o sonho de disputar as Olimpíadas de Tóquio. Tá? É uma vontade que o jogador tem. 2. O Olympique de Marselha também usa casos de brasileiros que atuam na Ligue 1, no Campeonato Francês, que não são do Paris Saint-Germain, que foram para a vitrine, né? Fala o caso do Lucas Paquetá, eles falam os casos do Lucas Paquetá, que voltou à seleção brasileira, viveu um período ruim no Milan, né? Clube para o qual foi vendido depois de sair do Flamengo, e se recuperou o melhor futebol no Lyon. E fala também sobre o Bruno Guimarães, também jogador da mesma equipe, tá?
Então o Olympique de Marselha começa a usar também de outras ferramentas de convencimento, não só a questão financeira. Outra coisa que é muito importante, está garantido, mas isso aí a gente já vem dizendo que até um pedido do Sampaoli, mas está prometido ao pai do Gerson, isso é importante também, que o Sampaoli ficará por mais uma temporada pelo menos no Olympique de Marselha. Essa é outra condição para o Gerson aceitar a proposta. O Gerson não está completamente convencido, o Flamengo aguarda mais dinheiro, isso aí já, assim, não acreditem em mais nada, tá? Tô falando o que foi apurado hoje, pela manhã. Tá? O Flamengo espera ainda uma melhora. Não é que o Olympique já fez a proposta, o Flamengo falou, beleza, vendido, convençam lá o Gerson. Não. O Flamengo ainda espera um pouco mais e ainda não tem absolutamente nada resolvido. Talvez fique só para depois do Fla-Flu decisivo do Campeonato Carioca. Aliás, aqui no canal Live, antes e depois do jogo, tá? Serão 2 lives, por se tratar, claro, de uma decisão aqui no canal, beleza? Essa camisa aqui vocês conhecem, Sampdoria, ó. O único clube no mundo que tem 4 cores na sua camisa. O branco, o azul, o vermelho e o preto. E vocês sabem por que eu estou vestido com ela? A Sampdoria vai entrar na rodada do Campeonato Italiano com uma menção ao título, ao único scudetto que a Sampdoria tem, que foi conquistado na temporada 90-91, tá? Então a lembrança, faz 30 anos que a Sampdoria conquistou o scudetto. Vocês se lembram quem fazia parte? Era um grande time esse da Sampdoria que foi campeão, que tinha Toninho Cerezo, Gianluca Pagliuca no gol, Vialli, Roberto Mantini, hoje técnico da Itália, o Carequinha Lombardo no ataque, tinha o Vercovode na zaga. Era um time muito bom esse, uma época, olha, de ouro do futebol italiano, quando o futebol italiano ainda era o Eldorado, né? O futebol mundial, era a liga mais forte do futebol mundial. Hoje já não é mais, embora seja uma liga muito forte. Eu posso falar, fico bem à vontade para falar, porque eu participei das transmissões do canal Band Esportes nessa temporada do Campeonato Italiano, né? Fiz jogos bem interessantes, até fiz Milan-Lazio, Napoli-Lazio, fiz Roma, enfim, uma porrada de jogo lá. E posso falar para você com segurança, o Campeonato Italiano é forte, mas essa foi a época em que os jogadores iam para a Itália, né? A Itália que fechou o mercado ali entre 66 e o final dos anos 70 por causa do fracasso da eliminação na primeira fase da Copa de 66 para a Coreia do Norte, e a primeira decisão foi fechar o mercado, não entra mais estrangeiro aqui no futebol italiano, até para desenvolver jogadores italianos. Vale lembrar, inclusive, que quem estava lá continuou, por isso o Nenê, que jogou no Santos, foi campeão italiano pelo Cagliari na temporada 1970, time no qual jogava o Didi Riva, inclusive, tá? E a Itália, isso teve um efeito até imediato, a Itália foi campeã europeia em 68, vice-campeã mundial em 1970, né? E depois, no início dos anos 80, final dos anos 70, o mercado reabre, e com 2 estrangeiros por equipe. Então era muito difícil, por exemplo, falar, o Zico foi para a Udinese sim, porque não havia lugar para ele em outras equipes. Hoje o Zico, com 18 anos, sairia do futebol brasileiro. Naquela época, esse cara aqui, ó, naquela época, só poderia haver 2 estrangeiros por clube, na Itália, e então, por exemplo, e não havia comunidade europeia. Então Boniek e o Platini, polonês e francês respectivamente, jogavam na Juventus. Então já tinha lá a carga de estrangeiro completa, entendeu? Não havia esse jogador com passaporte europeu, não havia nada disso, tá? E o Zico saiu do Brasil com 30 anos, em 1983. Hoje isso seria impensável. Tá bom, pessoal? Um abraço, não se esqueçam da live, viu? Até a próxima, tchau, tchau.